deste culto, desta reunião. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa verdadeiramente abençoar estas vidas que aqui estão. Abençoe a palavra que será ministrada em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu chamar aqui já o meu irmão Rafael, porque nós queremos aproveitar aqui da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amigo Rafael. Pastor Leonardo, tudo bom? Tudo jóia. A paz do Senhor. Feliz ano novo para você, toda a sua família. Amém? Deus abençoe Obrigado. você, querido. Obrigado, Rapaz, você também. eu tava com saudade, mas o que eu estou com mais saudade é de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então, meu irmão, vamos para cima. Amém, amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado, pastor Leonardo. Esse convite, mais uma vez, tanto nos honra, nos deixa muito, muito felizes, mas principalmente por essa oportunidade de estarmos juntos nesse nosso canal virtual. Mais uma vez a gente tem a oportunidade de falar de Deus, de termos essa comunhão boa, essa comunhão alegre do Espírito Santo. E que Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui hoje, a casa de cada um, a vida de cada um, o ano de cada um ano que está só começando, né? E nós temos muita esperança e sabemos que Deus, mais uma vez, será fiel. Sabemos que mais uma vez veremos a bondade de Deus se manifestando nesse ano. E o tempo tem passado rápido, né, pastor Reinaldo? Que nós já estamos indo para o 3º ano de live, se não me engano. Verdade, verdade. E janeiro já está acabando, meu irmão, daqui a pouco. Não é verdade? É verdade. É verdade. Passa rápido. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas eu, quando recebi esse tema, fiquei pensando bastante, né? Claro, querendo que Deus ministrasse primeiramente ao meu coração. Então, a mentalidade emocional, a mentalidade espiritual, também fala bastante para a gente sobre esse começo, como que eu devo caminhar, como que eu devo pensar, o que eu devo sentir, para que, consequentemente, também como que eu devo agir, como que eu devo me comportar, como que eu devo reagir diante de tudo que vai acontecer daqui para frente. E eu quero, claro, eu quero pensar, eu quero sentir, eu quero reagir como Cristo. Ele que é o nosso exemplo, Ele que é o nosso mestre, Ele que é o autor da nossa fé, Ele que vai à nossa frente, Ele que é o nosso único guia, Ele que é o bispo da nossa alma, o pastor do qual nós somos ovelhas. Segundo Ele, portanto, é que nós queremos pensar, irmãos. Segundo Ele é que nós queremos agir. Segundo Ele é que nós queremos sentir. Segundo Jesus Cristo, seja Ele este nosso farol, para que nós possamos ter a nossa mentalidade. E eu digo mais, a nossa mente. A mente de Cristo, como diz a palavra de Deus. Quando nós falamos de mentalidade, logo que o pastor Leonardo me falou sobre o tema dessa live, ser mentalidade, imediatamente me veio uma palavra que nós estamos usando muito hoje em dia. Tenho certeza que você já a ouviu, tenho certeza que você sabe que ela está aí na moda, que é a palavra mindset. A palavra mindset é a palavra inglesa, né? A palavra em inglês, a palavra importada, um estrangeirismo para a nossa língua, mas que acaba representando todo um movimento atual. Representa todo novas técnicas de persuasão, novas técnicas de vendas, novas técnicas de negócios, novas técnicas de produtividade. E em tudo, meus irmãos, nós sabemos que de tudo nós temos que reter aquilo que é bom. Uau. Mas hoje, na verdade, eu venho trazer para vocês um contraponto a tudo que está aí. E esse contraponto que venha não de mim, mas venha da palavra do nosso Deus, que quer com certeza nos iluminar, que quer com certeza nos revelar um caminho que é sempre melhor, um caminho que é mais alto, que é o caminho dele, em relação aos caminhos do mundo. Essa palavra mindset, eu tenho até uns amigos, pastor Leonardo, que não gostam. Um dia até usei essa palavra sem querer. Eles falaram, não usa essa palavra, porque essa palavra faz a gente lembrar de coach, ninguém aguenta mais essa cultura do coach. Verdade.
Virar a chave também é outra que... também é o jargão, né? O clichê aí É dos nossos verdade. dias. E nada contra tantas pessoas que eu tenho certeza que estão ajudando outros, fazendo o seu melhor de coração. Mas a verdade, irmãos, é que essa mentalidade acabou entrando na igreja. Nós temos que ter muita sabedoria ao tratar com ela. Então, quando nós falamos de mentalidade, mente de Cristo, eu quero mostrar aqui para vocês a diferença entre o que é um mindset da modernidade do mundo e o que é a mente de Cristo. Porque se nós pararmos para pensar, para analisar em alguns aspectos, elas são totalmente opostas, elas são totalmente antagônicas. Hoje nós vemos mesmo na igreja essa mentalidade, esse mindset da necessidade de produzir mais, da necessidade de fazer sempre mais e sempre melhor, da mentalidade de sempre nos apresentarmos impecáveis, de uma mentalidade de que nós não podemos ser vulneráveis, porque se formos vulneráveis estaremos expostos. E assim nós vemos, às vezes mesmo nos púlpitos, subindo pessoas tão lindamente bem-sucedidas, financeiramente, aparentemente, cheias de seus milhões, com seus sorrisos brancos, com as suas harmonizações faciais. Não tenho nada contra a gente se cuidar, a gente tem que se cuidar, irmãos. Nós vamos entender bem dentro do contexto do que eu estou colocando. Mas dentro das suas roupas que brilham, e dizendo, olha, o caminho, e quando alguém diz isso dentro do contexto, dentro da igreja, ou em cima de um púlpito, de alguma forma ela está ali também dizendo que aquela é a doutrina de Deus. Porque quando eu digo isso numa palestra motivacional, e é claro que aquilo é uma palestra motivacional, eu não tenho o elemento divino no meio então eu não tenho como fazer confusão. Mas quando eu coloco algumas coisas dentro do contexto e as associo, tiro textos fora do contexto da palavra de Deus para justificar aquilo que eu estou falando, e querendo dizer que o caminho de Cristo é um caminho necessariamente de autorrealização. E é um caminho de autossatisfação. E é um caminho de consumo. E é um caminho de conquista de bens materiais. E o sucesso financeiro acaba sendo igualado ao sucesso na fé. O sucesso na fé necessariamente tem que ser o sucesso financeiro. E assim se confundem. Junta-se a isso as redes sociais, o que todos que elas têm também de bom, nos permitir, por exemplo, este momento aqui juntos, onde todo mundo tem uma vida absolutamente realizada, onde todos estão, os influencers, sempre lindos, belos, em belas paisagens, nunca chove, sempre está fazendo sol bonito, o mar está sempre azulzinho, a piscina está limpinha. E aí tudo isso vai nos mostrando essa vitrine de aparentes perfeições. E vai nos influenciando, meio que a gente não quer participar disso, mas isso vai nos levando nessa corrente, a gente vai parecendo aqueles peixinhos que não tem muito, eles têm uma forcinha para nadar, mas a maré é muito forte, aí ela leva aquele cardume para um lado, depois leva o cardume para o outro lado. E a gente vai parecendo esses peixinhos e vai indo nessa onda. E acaba, às vezes, sabe, sendo influenciado e pensando que a vida com Deus e que a mente de Cristo é igual a essa mentalidade, é igual a esse mindset. E a gente acaba, às vezes, querendo ser e precisando ser super-homens e super-mulheres da fé. Porque agora, se no mundo o sucesso é expandir as empresas, o sucesso é ter cada vez mais dinheiro e clientes. Então agora na fé eu preciso ser cada vez mais ungido. Eu preciso ser cada vez mais famoso. Eu preciso ter cada vez mais seguidores que ouçam as minhas mensagens.
Ainda que a minha vida por detrás daquilo possa não ser nada daquilo que eu estou representando, ou possa estar distante daquilo que eu estou representando, ou possa com certeza haver uma diferença, porque ninguém pode se projetar tão perfeitamente, porque não há ser humano perfeito. Uau. Então há necessariamente uma distância. Mas eu sinto essa necessidade. Isso se traduz na minha rotina. E de repente eu também preciso, nas minhas práticas espirituais, preciso ser assim. Eu preciso realizar grandes jejuns. Eu preciso jejuar tal como Moisés, ao subir o monte. Eu preciso pregar como Charles Spurgeon. Eu preciso orar lindamente e eloquentemente, para que todos olhem e falem, eis aí o homem de Deus. Só que isso não existe. Porque esse não é o caminho, nós vamos ver hoje. E aí, acaba criando uma geração de crentes frustrados, que pensam que nunca é suficiente, que nunca serão suficientes, que nunca serão capazes de alcançar aqueles padrões que famosos pregadores estabeleceram, quando eles mesmos não são capazes de cumprir. Portanto, esta mentalidade, como em tantas outras coisas, esta mentalidade de Cristo, só pode ser encontrada, só pode estar, meus irmãos, no oposto disso. Só pode estar no inverso. De modo que em muitas coisas, se eu quiser entender as coisas de Deus, e essa foi uma descoberta esses dias, pastor Leonardo, meus irmãos que eu tive, eu nem preciso buscar por um polo positivo. Imagine uma pilha com dois polos, tem um polo negativo e um polo positivo. Mas simplesmente se eu encontrar o polo negativo e revertê-lo, inverter o polo, eu encontro o caminho de Deus. E esse é um belo exercício hermenêutico, de interpretação. Quando eu olho para essas construções do homem, e eu viro a chapa, eu viro o negativo. E aí, ali está, linda e bela e verdadeira, a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, parece loucura o que eu estou falando, mas vamos ler agora. E vejamos nós agora, diretamente da carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E vejamos que os que nós estamos falando aqui tem ou não tem um fundamento na Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 6. 1 Coríntios, no capítulo 2. A partir do versículo 6. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, claramente aí no texto, meus irmãos, como eu já falei, que estaria claro, um antagonismo entre a sabedoria do mundo, entre a sabedoria do homem chamado natural e a mente de Cristo, ou a sabedoria do homem espiritual, que discerne as coisas espirituais. Vejam que essa sabedoria de Deus, esta mente de Cristo, ela não está exposta ao mundo. Ela não está claramente, ela não está publicada ao mundo. Ela é revelada pelo Espírito Santo. Ela é um mistério dado por Deus para aqueles que têm o seu Espírito em si. Ela é um privilégio para aqueles que andam na presença de Deus. Portanto, ela não pode ser entendida. A mente de Cristo não pode ser adquirida. Ela não pode ser realizada, ela não pode ser construída por quem não tem o Espírito Santo. E a mente de Cristo nos dá discernimento nos assuntos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Agora veja que então temos, de um lado, uma mentalidade, um mindset de super-homem, dizendo que tens que ser forte, tens que aparecer forte, e tens que vender a tua imagem como impecável, impecavelmente forte. Do outro lado, porém, temos uma sabedoria de Deus. E se o mundo prega que não cabe fraqueza, porque os fracos perdem, porque os fracos são pisados, porque os fracos não têm vez. Então, nada poderia ser mais claro do que a resposta de Deus a essa sabedoria do mundo, do que a sabedoria de Deus para nos dizer que a mente de Cristo é construída na nossa fraqueza. Eu venho então hoje aqui, meus irmãos, de nos falar não da teologia da vitória, e nem da teologia da prosperidade, e nem da teologia do domínio, e nem da teologia de que tudo eu serei invencível e impecável. Pelo contrário, eu venho nos falar da teologia da fraqueza. Eu venho nos falar da teologia da vulnerabilidade. Uau, Deus. Mas é também a teologia da dependência de Deus. Aleluias. É a teologia, portanto, do arrependimento. Jesus, amém, glória a Deus. É, portanto, por ser a teologia do arrependimento, ou seja, daquele que é capaz de se enxergar fraco e pequeno, e carente, e dependente de Deus. É também a teologia do perdão. Porque só pode haver perdão quando há arrependimento. E se há perdão, e há a teologia do perdão, é a teologia da cura. É a teologia da cicatriz. É a teologia do bálsamo. É a teologia do refrigério. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque quando eu me coloco, se eu me colocar, dizer que eu tenho que ser em todo tempo forte, e que não cabe a mim olhar para trás em nenhum momento, e que em tudo Deus me aprova. Então, automaticamente, eu me impeço, eu me boicoto, eu fecho meus olhos para o olhar que é necessário, que é esse olhar interior, que é esse olhar de reflexão.
que é esse olhar de dependência, que é esse olhar de fraqueza. A história, então, nossa, não deve ser e não será a história dos nossos grandes feitos. Não será a história das nossas grandes realizações. Mas será a história de quando nós estávamos e estivermos no momento de maior fraqueza e de maior dependência. A história da intervenção do nosso Deus na nossa história. A história da força de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A teologia da fraqueza, portanto, se é a fraqueza do homem, é a força de Deus. Se é a pequenez do homem, é a história da grandeza de Deus. Os grandes marcos da Bíblia, da palavra do nosso Deus, nos mostram isso, irmãos. Peguemos a Páscoa. A Páscoa é a história de como o povo de Israel heroicamente saiu do Egito. Meus irmãos, a Páscoa é a história de como o povo se encontrava escravizado. E Deus ouviu o seu clamor. E com mão forte, ele os libertou. Amém. Do Aleluia. E naquela noite, ele sela aquele povo e faz com eles uma aliança. E esta aliança nada mais é e nada mais reforça do que o que nós estamos dizendo aqui hoje. É que, apesar de serem vocês fracos e dependentes, eu sou Deus para ouvir o seu clamor e responder com força e com vitória. Esta vitória não vem do seu esforço. Essa vitória não vem do seu mérito, do seu entendimento. Porque se você depender do seu mérito, do seu entendimento, serás escravo por 400 anos no Egito. Jesus, louvado seja Deus. Mas quando abres a voz para dizer: Deus, venha em meu socorro. Então, ali, reconhece a tua fraqueza e reconhece, consequentemente, a força e a grandeza de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vemos, portanto, que a história da intervenção, a teologia da fraqueza é a teologia da intervenção de Deus. Porque enquanto o homem for orgulhoso e dizer que tudo pode fazer por si próprio, ele fecha os olhos para Deus, ele fecha os ouvidos para Deus. Ele se torna soberbo. Mas quando o homem se admite vulnerável e fraco, então ele abre o caminho para que Deus possa fazer as suas maravilhas. Vejamos o outro. Se no Antigo Testamento falamos da Páscoa, vejamos no Novo Testamento. Vejamos o seu correspondente teológico, espiritual. Vejamos o lugar para o qual a Páscoa apontava e apontou. Vejamos o lugar segundo o qual a Páscoa tem sentido. A crucificação. A Páscoa tem o sentido que tem, porque Jesus a materializou no seu corpo, na crucificação. E nós vemos aí novamente a teologia da vulnerabilidade, a teologia da fraqueza, só que essa agora é mais loucura ainda, meus irmãos, para o mundo. Porque agora é o próprio Filho de Deus se fazendo fraco. É o próprio Filho de Deus se fazendo vulnerável. Vulnerável diante de quem, meus irmãos? Vulnerável diante do Pai Celestial. Dizendo: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice.
Afasta de mim essa dor, afasta de mim esse calvário, pois estou neste corpo e sangro, e sinto temor, e sinto aflição. Ele se fazendo homem como nós, para sentir o que nós sentimos, para ser fraco como nós somos fracos. Mas naquele momento de fraqueza extrema, naquele momento mais sombrio e difícil, ele diz, mas que seja feita a tua vontade. Dependência total, irmãos. Dependência total. Eis-me aqui, ó Deus, completamente vulnerável. Se for possível, não quero viver isso que estou vivendo. Mas eu me coloco completamente dependente. E me entrego aos teus braços. Me entrego à tua vontade. Mas também, então, a crucificação se prova. A história da intervenção vitoriosa de Deus. Quando Deus pega esta fraqueza, a fraqueza da cruz, a vergonha da cruz, e a transforma na vitória da ressurreição. Este, portanto, é o nosso exemplo. E para onde nós temos que olhar, e para onde nós temos que entender, e aonde está a mente de Cristo, e a mentalidade emocional e espiritual. Por isso ela é acessível. Porque se Deus estabelecesse um padrão muito alto para nós, nós não conseguiríamos alcançá-lo. Mas Deus nos convida a fazer o caminho contrário. E diante dele, admitirmos. Agora, quando eu permito que Deus trabalhe, ele não só intervém, como ele me fortalece, ele me refrigera, ele me renova, ele me dá sabedoria. Ele me dá a mente de Cristo para discernir tudo que eu precisar, todos os dias. Mas somente, meus irmãos, somente se eu estiver no lugar da dependência de Deus. A dependência de Deus é o convite que eu dou ao Espírito Santo, que eu faço ao Espírito Santo, para que ele tenha liberdade para trabalhar no meu coração e na minha vida. Deus respeita a liberdade do homem. Alguns perguntam por que o mundo está... Isso é uma pedra de tropeço para muita gente. Porque o mundo está do jeito que está. O mundo está do jeito que está porque o homem é responsável pelas suas decisões. Porque existe alimento no mundo, irmãos, para todos. Existe alimento no mundo suficiente para alimentar a todos. Mas a América do Norte gasta mais em cosméticos do que a África em alimentos. Então este mundo produz o que é suficiente, mas o homem é egoísta na sua natureza. O homem é capaz de gestos de bondade. Porque há traços. E porque há aqueles que estão sendo restaurados por Deus. Mas o homem na sua origem é egoísta. Mas Deus respeita a liberdade do homem. Por isso que o homem soberbo não pode ouvir a Deus e não pode receber de Deus, porque Deus irá respeitar aquela decisão de autossuficiência e de soberba. Mas quando o homem, por outro lado, abre o seu coração e se coloca como necessitado, então também Deus é imediato no seu agir e ele responde.
Deus é imediato a ouvir a tua oração, quando o teu coração está quebrantado e contrito diante dele. Porque quando você se coloca nesse lugar de fraqueza, você está dizendo: Deus, não mais na minha força, não mais no meu entendimento, mas segundo o teu querer, Senhor. Agora sim, como o pastor bem colocou este versículo no nosso convite para esta live. Agora sim, eu posso ser renovado no meu entendimento. E eu vou a caminho da direção, eu vou na direção da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Porque agora não mais estou na minha autonomia, não mais estou nos meus próprios esforços. Agora eu sei que de Deus vem o que é bom, perfeito e agradável. Aleluia, Jesus. Deus. A teologia da fraqueza, pastor Leonardo, que nos fala de fracos diante de Deus, para que o poder dele possa se aperfeiçoar. E agora, meus irmãos, um prêmio, a recompensa. Sabe qual é? O pastor já citou hoje aqui também na live. É o descanso. Eu só posso descansar existencialmente. Eu só posso descansar no meu ser quando eu desisto de tentar ser algo que eu não vou conseguir ser, ou de tentar parecer algo que eu não sou, e passo a depender e a confiar em Deus. Então eu recebo como recompensa o descanso. O descanso. Com essa palavra de descanso em Deus, de dependência de Deus, é que eu quero encerrar nesta noite, desejando que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a casa de cada um de vocês, e que vocês confiem sempre em Deus, porque Ele tem cuidado de todos que são dele. Nesses tempos que nós temos passado difíceis e turbulentos, nós sabemos que são tempos desafiadores, mas aqueles que são de Deus estão vencendo espiritualmente, estão vencendo com Deus, porque estes têm a mente de Cristo e sabem que as coisas deste mundo passarão, céus e terra passarão, mas a palavra do nosso Deus não passará, porque tem a mente de Cristo, porque sabem que se as circunstâncias do mundo apontam numa outra direção, Deus continua no seu trono, inabalável, Deus continua firme no seu amor, Deus continua firme na sua lealdade, Deus continua, porque a Bíblia diz que ainda que fôssemos infiéis, Ele permanece fiel. Essa é a mente de Cristo, meus irmãos, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus nos ama e nos conhece em detalhes. Por isso eu posso depender dele. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Ore por nós sobre esta palavra importante para as nossas vidas. Amém. Amém. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui com a gente hoje na live, cada irmão que passou, cada irmã. Obrigado pela casa, pela família de cada irmão. Nós te pedimos, Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor realmente abençoe a vida de cada um, nos seus sonhos, nos seus projetos para este ano. Que vejamos, meu Deus, muitas, muitas realizações e alegrias do teu povo, mas que seja daquele lugar que nós sabemos, meu Deus, um lugar irremovível, um lugar no qual nós podemos confiar e um lugar onde nós podemos descansar o nosso coração, que é o lugar da dependência de Deus, que é o lugar, meu Deus, de entendermos, de termos a mente de Cristo, de sabermos que somos, meu Deus, dependentes, que somos necessitados, que somos fracos, meu Deus, nesta nossa existência, nesse nosso corpo de carne, mas que o Senhor é forte por nós, que o Senhor é grande, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é soberano, e aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor não só pode, como o Senhor já fez, porque o Senhor nos deu a vitória definitiva, que é a vida eterna, Senhor. Então nada que aconteça neste mundo, seja qual for a aflição, meu Deus, poderá nos tirar de ti.
porque o Senhor nos acolhe, e o Senhor, a todo aquele que se aproxima de ti, o Senhor recebe, e de modo algum o Senhor lança fora. O Senhor, meu Deus, tem as nossas vidas no teu coração, e os nossos nomes escritos no teu livro. Somos dependentes de ti, e por isso somos fortes, Senhor, porque na nossa fraqueza, Senhor, tu, Senhor, aperfeiçoa o teu poder. Nós glorificamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Que ministração extraordinária. Eu peço para que você que chegou agora, se você quiser acompanhar essa ministração desde o início, ela vai ficar aqui salva aqui no nosso canal, no IGTV. É só você acessar e compartilhar com outras pessoas. Eu creio que esta unção, ela pode ser renovada, né? Dizem que a unção, ela não se repete. É verdade. A unção, para quem assistiu aqui do início, é uma. Mas a unção de quem vai assisti-la depois é uma outra unção. Então, às vezes você que recebeu uma porção pode receber dupla, porção dupla, se você assistir novamente. Compartilhe a outras pessoas, deixa Deus usar você para abençoar vidas, porque compartilhar a palavra é extraordinário. E eu quero também convidar você a participar aqui do nosso grupo familiar. Quinta-feira é online, às 20 horas, vai falar sobre... É uma série sobre o Espírito Santo, e nessa quinta-feira será a quarta ministração extraordinária. Saber sobre o Espírito Santo é saber a nossa verdadeira identidade. Porque Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas. Se você tem vontade de aprender todas as coisas, só se relacionar com o Espírito Santo. Ele sabe, ele conhece a mente de Cristo e ele é capaz de nos ensinar. É lógico, né, Rafael, que nós, seres humanos, nós não temos a capacidade de aprender tudo. Graças a Deus. Um pouquinho a gente já fica, né? Seria um fardo pesado demais. Pesado, né? Demais. Pesado demais. Mas eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo, quer nos ensinar. Com certeza. Da parte dele para o nosso crescimento. Eu quero liberar a bênção apostólica, mas antes disso, Rafael, muito obrigado de coração. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você, pela sua família. Muito obrigado, meu irmão. Sei que a agenda é bem corrida, mas que Deus possa recompensar você por ter dedicado esse tempo aqui em nos ensinar a palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. E obrigado a todos que veio aí, que é amigo do Rafael, né? Que Deus possa abençoar você, sua casa. Então, eu vou abençoar a sua vida e vamos encerrar nossa live. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus possa nos ensinar a altura, a profundidade, as riquezas insondáveis e acessíveis a nós. O Deus que excede todo o pensamento humano é capaz de ser acessível a nós quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você encontre Deus aonde você estiver. Aonde você estiver e como você estiver,
você pode encontrar Deus. E se Ele te achar, você será a pessoa mais feliz deste mundo, assim como os que já o encontraram. Porque não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor, mas eu escolhi a vós. E coisa extraordinária é ser escolhido por Deus, ser encontrado por Ele e ser abraçado por Ele. Que Deus abençoe você, que a sua noite seja extraordinária, que o seu restante de semana e de mês seja extraordinário. Que você colha bênçãos extraordinárias da parte de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Rafael, Amém. até a próxima oportunidade, se Deus Até a assim nos próxima. permitir, em nome de Amém. Jesus, meu querido. Em nome de Jesus. Tchau, Amém. amados irmãos. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.